Muito bem, nesse vídeo eu vou falar sobre menus, comandos e atalhos. Claro, como todo programa, o Photoshop tem listas de comandos organizados em menus aqui no topo da tela. Da esquerda para a direita temos os clássicos File e Edit e depois menus específicos do Photoshop. Os comandos relativos à imagem estão no menu Image, os comandos relativos às camadas estão no menu Layer, os comandos relativos à seleção estão no menu Select e assim por diante. E aqui um detalhe é que esses dois menus, Análises e 3D, só aparecem se você estiver usando o Photoshop Extended, que é a versão completa estendida do programa. Muito bem, e os comandos podem ser de três tipos diferentes. Comandos diretos, comandos com caixa de diálogo e comandos do tipo liga e desliga, em inglês toggle. Vamos ver uns exemplos. O comando direto é fácil, você escolhe o comando e ele é aplicado diretamente na imagem. Por exemplo, no menu Image, eu vou escolher o comando Auto Contrast e o comando é aplicado diretamente, enfatizando o contraste das cores. O segundo tipo de comando é o comando com caixa de diálogo, que pode ser identificado facilmente porque ele tem reticências ao lado do nome. Por exemplo, no menu Image, o comando Image Size tem reticências e quando escolhemos esse tipo de comando, uma caixa de diálogo é aberta para que você entre com valores ou configurações específicas do comando escolhido. Eu vou cancelar e o terceiro tipo de comando são os comandos do tipo liga e desliga. Por exemplo, aqui no menu View, eu vou escolher Show, Grid, e o grid é ligado ou ativado e aparece por cima da imagem. Eu não fiz nada na imagem, apenas liguei o grid. E novamente no menu View, Show, vemos que o grid está realmente ligado porque aparece esse sinal de OK ao lado do nome. E escolhendo novamente o comando, desligamos a visualização do grid. Existe ainda uma exceção que são os comandos para abrir e fechar janelas e painéis. Aqui no menu Window, eu tenho a lista completa de painéis. Escolhendo, por exemplo, Caractere, abrimos o painel Caractere na área de trabalho. E novamente no menu Window, escolhendo Caractere, fechamos o painel. Muito bem, além dos menus com comandos fixos aqui no topo da tela, existe ainda um segundo tipo de menu variável, também conhecido como menu contextual. Eles podem ser acessados quando clicamos com o botão direito do mouse em cima de áreas da imagem, em ícones ou em outros elementos da interface. Vamos ver alguns exemplos. No painel de ferramentas, eu vou escolher a ferramenta de seleção retangular e vou clicar e arrastar em cima da imagem para criar uma seleção. Agora eu vou clicar com o botão direito do mouse dentro da seleção e aparece o menu contextual com uma coleção de comandos e o interessante aqui é que esses comandos foram extraídos de vários outros menus e colocados juntos nesse menu contextual porque eles fazem sentido aqui no contexto da seleção. Por exemplo, os comandos deselect e select inverse vieram do menu Select. Os comandos Layer via Copy e Layer via Cut vieram aqui do menu Layer New. E os comandos Fill e Stroke vieram aqui do menu Edit. E assim, ao invés de ficar procurando comandos em vários menus diferentes, você tem acesso rápido aos comandos mais utilizados diretamente no menu contextual. Eu vou desfazer a seleção Deselect e vamos ver outro exemplo interessante. No menu View, eu vou escolher exibir as réguas, Rulers. E agora, clicando com o botão direito do mouse em cima da régua, temos o menu contextual com as unidades de medida. Claro, no contexto da régua faz sentido que o menu contextual permita que eu escolha a unidade de medida desejada. Outro exemplo, aqui à direita e abaixo, no painel Layers, clicando com o botão direito nessa área livre, eu tenho um menu contextual com opções para o tamanho das miniaturas. Nesse momento, eu estou visualizando miniaturas pequenas, Small Thumbnails, mas podemos escolher, por exemplo, Large Thumbnails, que significa miniaturas grandes. E o painel passa a apresentar miniaturas grandes. E a propósito, eu gosto muito de usar essas miniaturas grandes, porque fica mais fácil identificar o conteúdo das camadas. E você vai ver o meu painel Layers assim em praticamente todos os vídeos desse curso. Muito bem, e os comandos também podem ser escolhidos e aplicados através de atalhos no teclado. E toda vez que um comando tiver um atalho associado a ele,
a tecla ou combinação de teclas aparece ao lado do nome nos menus principais. Por exemplo, no menu Image, vemos que o atalho para o comando Image Size são as teclas Comando Option I no Mac ou Ctrl Alt I no PC. E os atalhos funcionam da seguinte maneira: segure as teclas Comando e Option e pressione uma vez a tecla I para aplicar o comando ou abrir a caixa de diálogo. Eu vou cancelar e, se você está no Mac, os símbolos são os seguintes. O trevo corresponde à tecla Comando, a seta para cima corresponde à tecla Shift e esse símbolo que parece um degrau ou uma escada corresponde à tecla Option. E se você está no PC, as teclas são representadas pelos seus próprios nomes, sendo que a tecla Ctrl é representada pela abreviação CTRL. E para terminar, uma última dica. Se você for um usuário avançado, você pode modificar os atalhos do teclado indo no menu Edit e lá no final escolhendo o comando Keyboard Shortcuts. Mas se você está começando, eu sugiro que você use as configurações originais sugeridas pelo Photoshop. Muito bem, e no próximo vídeo vamos ver mais detalhes sobre o painel de ferramentas e a barra de opções. Fique ligado!